Boa tarde, meus amores. Hoje, nossa aula de geografia, certo? Então, vamos começar com a correção da aula anterior, na página 72, da atividade da página 72, certo? Aula passada foi a revisão, não foi isso? E ficamos para fazer a correção dessa atividade que não foi feita. Então, iremos fazer hoje, certo? Vamos lá, questão 1. Ligue corretamente, né? Vamos ligar aqui a sigla. O estado vai ser ligado à sigla e à capital, não é isso? Então, Paraíba. Paraíba, a sigla do estado de Paraíba é PB, não é isso? E a sua capital, João Pessoa. Maranhão, MA, a sigla, e a capital, São Luís. Rio Grande do Norte, RN, e a capital, Natal. Sergipe, a sigla de Sergipe é SE, e a capital é Aracaju. Pernambuco, PE, Pernambuco é PE, a sigla, e a capital é Recife. Alagoas, Alagoas, a sigla é AL e a capital é Maceió. Bahia, a sigla BA e a capital Salvador. Piauí, PI e a capital é Teresina. E a última, Ceará, a sigla CE e a capital Fortaleza, certo? Então, ligue corretamente aí os estados, as suas siglas e as suas capitais, ok? Questão 2. Complete. Letra A. A região Nordeste é a maior região em números de estados. Então, a região Nordeste é a região em que mais tem estados. É isso? A região Nordeste tem quantos estados? 9 estados. Então, ela é a região maior em quantidade de estados. Certo? São eles: Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará e Paraíba. Questão 3. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. Falsa. O Nordeste é formado por 9 estados. Verdadeiro. O Nordeste tem a maior costa litorânea, que é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Verdadeira. Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. Falsa. Então, temos aí 2 alternativas falsas e 3 alternativas verdadeiras, certo? Certo? Agora, reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. A primeira, a região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. Essa alternativa é falsa, então vamos torná-la verdadeira. A região Nordeste é a terceira mais
extensa das 5 regiões, certo? A última alternativa, Sergipe possui a maior concentração populacional da região. Falsa, então vamos torná-la verdadeira. Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste, certo? Então, nós tornamos as alternativas falsas, né, em verdadeiras. Questão 3. Como se originou a população nordestina? Originou-se da miscigenação das 3 etnias que formaram o Brasil: indígenas, negros e brancos. Questão 5. Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina. Ordenar, vocês iriam colocar aí as alternativas, por exemplo, o que aconteceu primeiro? Colocar 1, 2, 3, certo? Então, em 1500, chegaram os portugueses à atual cidade de Porto Seguro. Então, aí é o número 1, certo? O primeiro acontecimento da história aí. No litoral, deu-se início à extração do pau-brasil. 2. Veio a produção de cana-de-açúcar, necessitando de mão de obra escrava. 3. Para trabalhar nos engenhos de açúcar, muitos negros africanos foram escravizados. 4. Anos depois, surgiram os imigrantes para trabalhar nas lavouras. 5. Certo? Então, ficou a ordem aí. 3, 1, 2, 5, 4. Questão 6. Pesquise e ligue corretamente. Mistura de brancos e indígenas, caboclos. Mistura de negros e indígenas, cafusos, certo? Questão 7. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Cuida do gado no sertão e no agreste. Quem é que cuida do gado no sertão e no agreste? Vaqueiro. Faz renda com biuros. Rendeira. Dedica-se à pesca num tipo de embarcação que vem sendo substituído pelo barco a motor, jangadeiro. Vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. Barranqueiro, certo? Então a ordem aí ficou 4, 3, 1, 2. Ok? Então, essa foi a correção da nossa atividade anterior, certo? Agora vamos para a página 74, onde tem relevo. Hoje nós iremos ver o relevo e a hidrografia da região Nordeste. Já estudamos lá atrás, mas foi da região Norte. Hoje nós iremos estudar da região Nordeste, certo? Vamos lá, acompanhe a leitura junto com a tia. O relevo nordestino é caracterizado por planaltos, planícies e depressões. A maior parte da região se localiza em um extenso planalto antigo e marcado por erosão. Destacam-se 2 antigos e extensos planaltos. Vamos ver quais são eles. O Planalto da Borborema e a bacia do rio Parnaíba. Tem-se ainda áreas altas e planas que formam as
chapadas, como a Diamantina, um importante polo turístico da região, e a Chapada do Araripe. As chapadas da bacia do rio Parnaíba e os planaltos são encontrados na porção oeste do território nordestino. Já a região central abriga depressões que ocupam a maior parte da região, causadas pelo rio São Francisco. É isso? Causadas pelo rio São Francisco. O Planalto da Borborema está ao leste. Ele impede as chuvas de chegarem ao sertão, sendo um dos principais responsáveis pela seca que assola a região. Como aí na imagem, é isso? Uma imagem muito seca, de uma região seca, certo? A área litorânea apresenta a planície costeira em toda a sua extensão, com a presença de acidentes geográficos como cabos, ilhas, baias, arrecifes, dunas, escarpas, atóis, abrolhos e ainda várias baixadas montanhosas e barreiras. Todas as praias são belíssimas e bastante exploradas pelo turismo, certo? Então aí nós vimos as formas de relevo da região Nordeste, não é isso? Que é caracterizado por planaltos, planícies e depressões, né? A maior parte da região se localiza em um extenso planalto, certo? Antigo e marcado por erosão. Aí temos as chapadas, né? As chapadas da bacia do rio Parnaíba e os planaltos são encontrados na porção oeste do território nordestino, né? O Planalto de Borborema está ao leste. Ele é quem impede o quê? As chuvas de chegar ao sertão. É isso? Sendo assim um dos principais responsáveis pela seca. Agora vamos para a hidrografia. A hidrografia da região Nordeste. O Nordeste possui grandes bacias hidrográficas. Dentre elas, a bacia do Rio São Francisco. Suas águas são importantes para a irrigação, para a vegetação e a geração de energia elétrica. Observe os mapas a seguir e as características de cada bacia da região Nordeste, certo? O primeiro mapa, Bacia Maranhense. Essa bacia é alimentada pelos rios Itapecuru, Mearim, Grajaú, Pindaré e Turiaçu, certo? Então, a bacia maranhense, né? Essa bacia aí é alimentada por estes rios, certo? Aí temos ao lado a bacia do Parnaíba. Banha quase todo o estado do Piauí, 17% do Maranhão e 9,8% do Ceará, com cerca de 338 quilômetros quadrados, certo? Então temos aí essas duas bacias acima. Bacia do Atlântico Nordeste Oriental.
ocupa uma área que abrange os estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e de Alagoas. Os rios que compõem a bacia estão em áreas com escassez de chuvas, certo? Agora vamos ver a bacia do São Francisco. É um importante canal de comunicação entre o Sudeste e o Nordeste, pois corta estados de ambas as regiões. Apesar de passar pelo sertão nordestino, suas águas nunca secam, pois ele possui vários afluentes. É isso? Então, aí o Rio São Francisco, né, a bacia do Rio São Francisco, é um importante canal de comunicação entre o Sudeste e o Nordeste, né, pois corta estados de ambas regiões, tanto da região Sudeste quanto da região Nordeste. Apesar de passar pelo sertão, o sertão nordestino, suas águas nunca secam, pois ele tem vários afluentes, certo? Página 76. Além dessas bacias, podemos destacar as dezenas de açudes que foram construídos devido ao problema de escassez de água que assola o Nordeste, né? Como aí na imagem, certo? O governo federal vem realizando um projeto que consiste na transposição do Rio São Francisco, isto é, transfere uma parte das águas desse rio para abastecer pequenos rios temporários e açudes do sertão nordestino, certo? Então, o governo aí federal está realizando esse projeto. É isso, dessa transposição, né? Que é transferir uma parte, né, das águas para abastecer pequenos rios temporários, certo? Então, nós vimos relevo na região Nordeste, as formas de relevo e a hidrografia. Vimos aqui as bacias, né? Bacia Maranhense, Bacia do Parnaíba, Bacia do Atlântico Nordeste e Oriental e Bacia do São Francisco, certo? Agora vamos para a nossa atividade, na página 77. Complete. Questão 1, complete. A região Nordeste apresenta em toda a sua extensão a planície completa, com a presença de acidentes. Suas praias são visitadas o ano inteiro por causa das suas águas e suas belezas. Belezas o quê? Aí você vai completar, certo? Questão 2. Quais são os acidentes geográficos que podemos encontrar na planície costeira? Encontre no diagrama. Certo? Então, todos aqui que nós vimos, está aqui no diagrama. Vocês irão encontrar aqui no diagrama. Questão 3. Caracterize o relevo da região Nordeste. Então, vocês vão caracterizar qual é a forma de relevo da região Nordeste. Questão 4. Fale um pouco sobre o Planalto da Borborema. Então, fale um pouco sobre o Planalto da Borborema, certo? Então, só até a questão 4, essa atividade, ok? Qualquer dúvida, podem falar com a tia, podem consultar, ler o livro novamente, certo? Tem tudo aqui, onde nós estudamos. Qualquer dúvida, podem falar comigo, ok? Então, até amanhã.
e beijos!